Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O paralítico que havia sido curado na porta formosa do templo de Jerusalém não deixa Pedro e João, e a multidão se aglomera em torno dos dois apóstolos e do paralítico. Pedro, então, é obrigado a fazer um discurso. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Como se este homem tivesse ficado bom, sadio, por nosso próprio poder ou por nossa própria piedade. A humildade é a verdade. Devemos dar a Deus o que é de Deus, que é a cura. A cura vem dele. Os apóstolos foram instrumentos. Para anunciar a origem daquela cura, São Pedro faz um discurso, começando dos patriarcas. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Servo, alusão àquele personagem que aparece 4 vezes no profeta Isaías. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, quando ele já estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Então a cura física de um paralítico serve de ocasião para Pedro e João anunciarem o fato da ressurreição. Graças à fé no nome de Jesus, este homem agora está em perfeita saúde. O que opera milagres é a fé no nome do Senhor ressuscitado. Agora, depois deste preâmbulo em que Pedro acusa os interlocutores de terem matado, condenado, deve vir uma suavidade. Eu sei, irmãos, que vós agistes por ignorância, assim como também os vossos chefes. Pecaram, mas não sabiam a gravidade do pecado. Isso é uma atenuante. Deus, porém, deste modo, cumpriu o que havia anunciado por todos os profetas, que o seu Cristo deveria sofrer. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, israelitas, não aos gentios, será num segundo momento, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Portanto, depois de um discurso de acusação, vem um discurso de oferta de perdão, porque Jesus Cristo veio como Salvador. E a Igreja está presente no mundo para anunciar e realizar a salvação trazida por Cristo. O Salmo 8 canta a grandeza do homem em relação às demais criaturas. Como é grande, Senhor, o vosso nome por todo o universo, e como engrandeceste o homem, colocando embaixo dele todas as criaturas. O homem engrandecido por excelência é Jesus, quando ele, depois da morte, ressuscitou e foi elevado ao mais alto dos céus. O Evangelho de São Lucas narra o que aconteceu depois que os discípulos de Emaús voltaram até Jerusalém e contaram como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Estavam ainda falando quando o próprio Jesus apareceu entre eles. Já era o entardecer do primeiro dia da semana. A paz esteja convosco. Ficaram assustados, pensaram que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mas para tirar todas as dúvidas, Jesus pediu alguma coisa para comer. E deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu. Não que ele tivesse necessidade de comer, porque o corpo glorioso não precisa de se alimentar. Mas ele quis dar a entender que aquele corpo é um corpo mesmo, que não é apenas uma aparência. Depois de saciá-los com os sentidos, tocar, apalpar,
comer, Jesus vai saciá-los com a palavra de Deus, as Escrituras. São estas as coisas que falei convosco. Era preciso que cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso nós recitamos os salmos na liturgia das horas. Lá estão escritas coisas sobre Jesus. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. E concluiu: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Assim termina, com um final feliz, o primeiro dia da semana, com esta aparição de Jesus ressuscitado aos 11. Mas a missão da igreja ainda está apenas começando. Esses que viram Jesus ressuscitado terão que espalhar a notícia até os confins da terra e não apenas anunciar tal notícia, mas comunicar os frutos da redenção trazida por Cristo. Os apóstolos vão administrar os sacramentos, sobretudo o batismo, mas também a Eucaristia e os outros, e vão tornar presente sobre o altar, de maneira incruenta, o mesmo sacrifício que Jesus ofereceu por nós no Calvário. É deste modo que a Igreja vai anunciar a ressurreição e tornar Cristo ressuscitado presente. Estamos para iniciar a liturgia eucarística, em que Cristo se tornará presente sobre o altar, não como um cadáver, mas como um ser vivo que nos comunica a vida. Que Maria Santíssima, que nos deu Jesus, e o seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.